Seja bem-vindo à Baja do Pinhal. Proença Nova, Sertã e Oleiros foram palco da terceira ronda do Campeonato Nacional de TT-AFN, uma prova cheia de surpresas do início ao fim, onde não faltou adrenalina. O fim de semana arrancou em Proença Nova, a primeira das 3 vilas a receber os pilotos de todo o terreno. Seguiu-se Sertã e ainda Oleiros, onde o espetáculo predominou ao longo de 2 dias, numa região onde predomina a natureza. Com o campeonato ainda a meio, estava tudo em aberto. Depois da vitória em Reguengos de Monsaraz, Ricardo Porém seguia na frente, chegava ao Pinhal Interior com o objetivo claro de vencer a corrida. Fortes oponentes, segundos classificados e com 2 pódios alcançados, Pedro Ferreira e Walter Cardoso, não entraram nesta prova com o pé direito. Felizmente esta corrida está a começar muito mal. Tivemos um percalço há 2 dias que nos danificou alguns órgãos vitais do carro. Quando pegamos no carro verificamos que o primeiro turbo estava danificado, ou seja, não temos o primeiro turbo, o carro não responde da mesma, não tem resposta. À procura de bons resultados, João Ramos, que depois de um acidente no prólogo em Reguengos, seguia em terceiro nas contas do campeonato. Já fiz reset total ao que aconteceu na última prova. O carro está impecável, graças a Deus esse acidente não nos deu problemas de força maior no carro, foi mais aparato das fibras partidas propriamente dito. Conseguimos recuperar o carro na totalidade. Também Alejandro Martins, que na última prova captou em Toyota Hilux, queria agora fazer um bom desempenho. Sem dúvida que é preciso andar alguns quilómetros, é preciso passar algumas situações difíceis para se voltar a ter confiança e para se ganhar o ritmo. Coisa que também não se faça agora, mas são precisos alguns quilómetros de facto para a gente esquecer. De qualquer modo, fica sempre no inconsciente. Apesar das condicionantes, peças modificadas, fibras substituídas. A carinha está impecável, está tudo bem e, portanto, agora vimos cheios de força novamente para esta Baja. As temperaturas rondavam os 40 graus, mas o calor que se fazia sentir não intimidou os pilotos, que vieram até às vilas de Castelo Branco mostrar o que de melhor se faz no todo o terreno. Vai ser um fim de semana muito duro, tanto para nós como para os carros. O calor vai apertar. Bem, isto de facto está um calor, imagino o que é que será amanhã. Havia de haver uma autorização para a gente num dia com tanto calor, podermos correr pelo menos com t-shirts e calção lá dentro. Mas nada para os pilotos que já só pensam na vitória. O carro está pronto, eu estou pronto, vamos ao ataque. Cheio de força aqui para os primeiros 20 km de corrida, vamos a isso. Desafio aliciante entre muito pó e muito calor, está na hora de saber como foi a Baja TT do Pinhal. A Baja do Pinhal teve início com o prólogo, partiu de Proença Nova, pela frente 9,57 km. Vamos então ao prólogo. A prova não correu bem a Pedro Ferreira e Walter Cardoso, que ainda tentaram fazer o melhor, mas não tiveram sorte. O problema na Amarok acabou por ditar o fim de semana da dupla, que apesar dos esforços desenvolvidos, tiveram de desistir da Baja TT do Pinhal. Nuno Tordo em Mazda Proto também não começou da melhor forma. A paragem de João Serra, que partiu a transmissão direita da frente, atrasou Tordo durante a primeira passagem, obrigando-o a ir atrás do prejuízo na segunda. O piloto, que rodou em terceiro durante a primeira parte do prólogo dentro dos T8, conseguiu recuperar para no fim ser o melhor da categoria, 16º à geral. A interromper as categorias T8 e T2, em 15º Paulo Casaca ao volante do Toyota RAV4 e Filipe Carvalho, que optou por gerir a corrida e acabar o prólogo na 14ª posição. Isto eram 20 km, era para aquecer, amanhã que vai ser a derradeira corrida, são 190 km com este calor. Acho que estamos bem posicionados ali perto dos 10 primeiros, que é o nosso objetivo.
a subir e descer em Porpenhal depois das vitórias conquistadas nas duas primeiras provas do ano. Rui Sousa e Carlos Silva arrancaram do prólogo com o objetivo de defender a liderança do Campeonato Nacional T2. Em pôr a força da Isuzu D-Max, a dupla foi a mais rápida dentro da categoria e ainda 11ª à geral. César Sequeira, campeão em título, teve problemas elétricos desde o início do prólogo, terminando a 34 segundos de Sousa. Já José Mendes, em Mitsubishi Pajero, completou o top 3 dentro dos T2, ocupando ainda o 13º lugar à geral. O 10º posto foi ocupado por Henrique Silva, que rodou aos comandos do Mini Cativa, ao lado de Rui Gomes. Lino Carapeta, que rodou em quarto durante a primeira passagem, caiu na segunda para o 9º lugar, ameaçando a Mercedes Proto de André Amaral, que terminou em 8º a quase 5 segundos. Depois da desistência em Reguengos devido a uma suspensão traseira, Tiago Reis chegou a Proença Nova com o objetivo de contrariar o sucedido. O piloto foi 7º classificado, a cerca de 6 segundos do lugar da frente. Nuno Madeira manteve a aposta no Kia Sportage e acabou por ser o 5º classificado a apenas 3 segundos e 5 décimas do piloto que seguia à frente. Mas com um ritmo muito competitivo estava Alexandre Franco, que na primeira passagem do prólogo rodou em 7º, mas conseguiu recuperar posições e arrancar o 4º melhor tempo. Foi melhor a segunda passagem, no somar das duas saímos numa boa posição para amanhã, que é a 4º. Este prólogo é um prólogo muito ao meu jeito e tinha a sensação que conseguia fazer um pódio aqui no prólogo. Depois do acidente em Reguengos de Monsaraz, Alejandro Martins, com alguns percalços pelo caminho, conseguiu fechar o top 3. Podia ter corrido melhor. Na primeira passagem tive uma saída e fui de frente, depois tive que dar marcha atrás e perder muito tempo, depois até ao fim correu bem. No segundo, não é só passar também o Alcatrão, em vez de vir para a esquerda, vir para a direita, depois a carrinha parou, depois da marcha atrás, depois da marcha à frente, perdi um tempo desgraçado e pronto, depois até ao fim vim bem, mas pronto, são corridas, isto faz parte da corrida. João Ramos foi quem mais se aproximou da frente. O piloto portuense, que já deu provas de que quer chegar mais longe, perdeu 13 segundos na primeira passagem, para na segunda conseguir responder ao ataque de Ricardo Porém, impor o ritmo arrecadando a segunda posição e reduzindo a diferença em 2 segundos. Com as temperaturas a baterem os 40 graus, o calor não intimidou o líder do campeonato, que começou o fim de semana a dominar. O protagonista do prólogo, Ricardo Porém, alcançou o 1º lugar. Atacámos bem na primeira especial, na segunda gerimos mais, não valia a pena estar a correr riscos desnecessários. Vamos amanhã sair na frente, que era esse o meu principal objetivo. Amealhámos mais um ponto para o campeonato por vencer a super especial. Tudo bom, espero que amanhã seja mais um dia, mais uma vitória. Avizinha-se um dia complicado, muito calor, mas estamos preparados para isso. Vamos para o segundo dia de prova, que contou com o primeiro setor seletivo de 190,84 km. O calor que se fez sentir durante o primeiro dia da Baja do Pinhal permaneceu também na manhã do segundo. Um primeiro setor marcado por muitas desistências, entre elas Filipe Carvalho, que a mais de meio da prova, perto de Proença Nova, teve uma saída de estrada devido a uma fuga de combustível no Nissan Navara e assim desistiu da prova. Outra desistência que ninguém contava, Ricardo Porém, que depois de ter travado no prólogo uma luta intensa com João Ramos pela liderança da classificação geral, começou mal o primeiro setor seletivo e acabou ainda pior com uma desistência devido a um problema mecânico.
Não começámos bem, alguma coisa logo ao início não estava certa, tomámos um caminho que não era o correto, onde indicava fitas de sinalização que aquele era o caminho correto. Tivemos que voltar para trás, perdemos logo imenso tempo aí ao quilómetro 5, 6 da especial e mesmo quando já éramos líderes da corrida acabámos por ter um problema mecânico que nos afastou, partiu-se uma transmissão, não pudemos mais nada fazer, faz parte das corridas. Ao contrário de Porém, João Ramos arrancou bem, conseguiu passar para a frente do adversário com 19 segundos de vantagem e com a assistência do principal rival o caminho ficou livre para Ramos. No entanto, perto dos 75 km, a rodar muito rápido, o piloto não conseguiu fazer uma curva, seguindo para uma escapatória. Numa curva que eu cheguei lá bastante rápido, senti que já não conseguia fazer a curva, avisei o Vítor, não vou fazer a curva, e optei por abrir para uma pequena escapatória que havia ali. Azar o meu é que pousei o carro em cima de terra, de amontoado de um trator de limpeza de terras que fizeram, por causa da limpeza das classificativas, e pousei lá o carro e infelizmente não consegui, fiquei atolado. Depois de resolvida a situação, o piloto, que chegou mesmo a estar em 21º lugar, conseguiu ultrapassar muitos adversários e, depois de enfrentar muito pó, acabou o primeiro setor em 17º lugar. Na categoria T8, Nuno Tordo, que já tinha liderado o prólogo, manteve-se na frente ao longo de todo o setor. À geral, o piloto passou a CP1 em 12º lugar, mas com um ritmo forte foi subindo posições até ao 7º posto. Atual líder do campeonato T2, Rui Sousa, liderou a categoria desde início. No que toca à classificação geral, o piloto que estreou o Isuzu D-Max em Loulé foi subindo posições até ao 5º posto. Depois da desistência de Ricardo Porém e da queda de posições de João Ramos, Alexandre Franco assumiu os lugares da frente e na passagem pelo CP2 era já segundo classificado. No entanto, devido a um furo, Franco caiu para 5º, onde se manteve até ao final do primeiro setor. Infelicidade, os macacos não funcionaram, a máquina que nós temos a largar as rodas acendeu uma luz e descarregou a bateria durante o setor, portanto não tínhamos nem como alargar a roda, nem como levantar o carro. Perdemos cerca de 15 minutos, que nos afastou definitivamente da liderança. Com uma grande recuperação relativamente ao 10º lugar do prólogo, Henrique Silva, com bom andamento, foi subindo posições ao longo da prova, fechando o primeiro setor do dia em 3º. Nuno Madeira imprimiu um bom andamento ao longo da prova. Na passagem pela CP2 liderava a corrida, mas o adversário foi mais rápido, fazendo com que o piloto da Kia terminasse o setor como o segundo classificado. Durante 190 km já estivemos em primeiro, já estivemos em 6º e, portanto, o piso está muito quente, não é? Mas o nosso carro é um carro fantástico e a Sportage é um carro fantástico e manteve-se sempre a funcionar bem e conseguimos chegar aqui em segundo lugar. Confiante, Alejandro Martins, que veio de um 3º lugar do prólogo, assumiu a liderança a meio da prova, seguiu aumentar a vantagem sobre Alexandre Franco, saindo vencedor deste primeiro setor seletivo, com uma diferença de 6 minutos e 31 segundos. O desafio Total Mazda foi discutido entre 8 pilotos inscritos, sob condições bastante agressivas. Muito calor dentro e fora dos carros, numa das provas mais duras do todo-terreno, em solo nacional. A lutar por um lugar no top 3 dos Mazda, Bruno Oliveira terminou o prólogo no 3º posto. Já Nuno Tordo, juntamente com António Serrão, assumiu o 2º lugar dentro do desafio. Pedro Dias da Silva, atual líder, fez um bom prólogo, foi o melhor dentro do desafio e 6º à geral. Já no primeiro setor seletivo, os lugares da frente não sofreram alterações. O 3º lugar continuou a cargo de Bruno Oliveira, que chegou a rodar em 18º, para no fim da prova acabar em 8º à geral. Nuno Tordo terminou novamente em 2º, ele que foi alcançando posições ao longo da prova e mesmo com um problema de sobreaquecimento no carro, fechou em 7º na classificação absoluta. Esta corrida foi extremamente difícil, o calor, um calor extremo, o troço era muito enrolado, com
com muita manobra e nós, enfim, sofremos um bocado com o calor. O nosso carro estava com algum problema de sobreaquecimento, acho que também era geral, foi geral em todos. Nós tínhamos que andar a dosear muito o andamento, a controlar entre o vermelho e o normal e andamos um pouco a controlar o andamento. Pedro Dias da Silva e José Janela continuaram na liderança do desafio e ainda lutaram por um lugar no pódio à geral. O piloto assumiu o 4º posto durante vários quilómetros, chegando a estar a 35 segundos de Alejandro Martins. No entanto, depois de passar a CP3, caiu posições e, devido a alguns problemas mecânicos, terminou o setor na 6ª posição. O início não foi muito fácil para nós e para as mecânicas, bastante calor, as mecânicas a acusar isso, os pilotos também, todos nós sofremos. Infelizmente, ao fim de 30 km tivemos logo um problema com a transmissão que partiu. Tivemos de ter muito juízo até ao final dos 190 km do primeiro setor seletivo. Felizmente estamos aqui com os primeiros Mazda, 6º da geral, para nós é excelente e estamos animados para o segundo setor seletivo com os 130 km e estamos extremamente motivados. De 8 inscritos, apenas 4 terminaram a Baja do Pinhal. Bruno Rodrigues foi um deles, depois no prólogo e no primeiro setor não ter feito parte do top 3. No segundo setor fechou no último lugar do pódio, como já tinha acontecido na prova em Reguengos de Monsaraz. Numa prova constante, Nuno Tordo e António Serrão garantiram o 2º lugar final no desafio, 8º absolutos e ainda vencedores na categoria T8. Este fim de semana foi um fim de semana de corridas que nós gostamos muito, não é? E que eu principalmente gosto muito. Mas foi duro porque, muito calor, a pista não estava fácil, mas principalmente o calor é que limitou um pouco. Mas como nós gostamos, olha, foi sofrer até ao fim, mas conseguimos chegar ao fim, que era esse o nosso objetivo, tentar lutar pelo troféu Mazda e o T8 foi giro, foi bom ter ganho e o 2º lugar no Mazda também foi bom. O piloto de Tomar, Pedro Dias da Silva e José Janela garantiram a 2ª vitória do ano no desafio Total Mazda, juntando a isso também um 5º lugar da geral. Quebra da transmissão e os 120 km que fizemos só com tração atrás, foi impossível ficar nos lugares da frente. Conseguimos terminar, a assistência está de parabéns, a nossa equipa. Conseguiram resolver o problema, tudo dentro do tempo, não penalizámos nada, o carro ficou perfeito, foi terminar estes 130 km, estávamos em 6º, facilmente chegámos ao 5º e ganhar o troféu Mazda. O desafio Total Mazda regressa em setembro na Baja de Idenha Nova. Depois do desafio Total Mazda, vamos às contas da Taça Nacional de Todo o Terreno, que contou com 3 pilotos em prova. Mário Mendes e João Reis lideraram o fim de semana do início ao fim, ao volante do Suzuki Jimny. Desde o prólogo aos setores seletivos, o que mudou foi apenas a distância para os adversários, que ia aumentando cada vez mais. O calor foi o principal adversário, algumas saídas de estrada também, mas no final, 23 minutos separaram os vencedores dos segundos classificados. Os nossos objetivos foram cumpridos. A nossa principal tarefa era aqui amealhar pontos para conseguirmos lutar pela Taça Nacional e esse objetivo foi perfeitamente alcançado e cumprido. Os segundos mais rápidos dentro da taça, Luís Loureiro e Rosário Vasco, que durante o prólogo estiveram próximos de alcançar o primeiro lugar a 33 segundos dos vencedores. A equipa não oscilou posições e no final arrecadou o 2º lugar. Fizemos isto com imensa alegria e corre sempre tudo bem, chegamos sempre ao fim, não tivemos avarias nenhumas e estamos muito contentes. A dupla feminina da Taça Nacional, Margarida Sá e Maria João Duarte, rodou sempre em 3º, lugar onde se manteve até ao fim. Havia alguns sítios que eram um bocado mais difíceis, eram mais técnicos, mas correu bem. No final, correu tudo bem. Chegamos ao fim, foi o que foi mais importante. Voltamos às contas do Campeonato Nacional, onde ainda estava tudo em aberto para o 2º setor seletivo. Se o prólogo e o primeiro setor seletivo foram marcados por muito calor, o último setor do dia trouxe com ele, inesperadamente, alguma chuva. As temperaturas desceram, o pó baixou,
Outras dificuldades surgiram nesta última e decisiva prova para as contas do campeonato. A intervalar as categorias T8 e T2, em Toyota Hilux, João Ramos, que ambicionava ainda um lugar no pódio, conseguiu recuperar posições em relação ao primeiro setor, passou a CP5 em 10º lugar, mas no final arrecadou o 7º posto. Dentro dos T2 a história foi semelhante ao primeiro setor. A puxar pelo Isuzu, Rui Sousa e Carlos Silva foram os mais rápidos da categoria pela terceira vez neste campeonato e ainda sextos à geral, mesmo depois de um problema mecânico. Não tínhamos nada a perder nem a ganhar, era tentar trazer o carro até ao final. Os pistas estavam bastante duros, resultado de terem passado as motas, os quads e os buggies e também agora os carros. Portanto, foi trazer o carrinho até a final. Ainda tivemos um problema no diferencial da frente que partiu a alguns quilómetros do final, mas o carro esteve impecável. Hoje não o poupei e fizemos um excelente resultado aqui, à geral e também no T2. Em modo dobradinha, Alexandre Franco já tinha sido quarto em Reguengos, terminou a Baja do Pinhal na mesma posição. Mas estou muito satisfeito porque em termos de campeonato é terceiro, somamos os pontos de terceiro, em termos de campeonato é muito bom, deixa-nos numa situação bastante confortável e foi excelente, foi muito bom. O que é que tu achaste da prestação do pai? Foi bom, podia ter ido mais rápido, mas foi bom. Henrique Silva e Rui Gomes lutaram contra Franco pelo lugar mais baixo do pódio e acabaram por ganhar a batalha. O piloto entrou no segundo setor seletivo com o objetivo de arrecadar um dos 3 primeiros lugares e assim foi, terceiro mais rápido, uma estreia no pódio a 1 minuto e 56 segundos do segundo lugar. Com muito calor, mas valeu a pena porque no fim viemos ao pódio, que era o que mais interessava. É a nossa primeira vez em Portugal que vamos ao pódio e é a primeira de muitas, esperamos. Nuno Madeira arrancou forte ao lado do navegador Miguel Costa e com o ritmo certo conseguiu atingir o segundo lugar da prova, primeiro pódio do Kia. No quilómetro 50 estávamos a segunda, 10 segundos do Ramos, estava tudo muito próximo. Depois não havia muito a fazer, baixámos o ritmo para terminar a corrida e acabámos de fazer o segundo lugar da geral, que era aquilo que nós queríamos o primeiro, não é? Mas acabámos de fazer o segundo lugar da geral. Um segundo lugar com sabor especial. O meu avô faria 99 anos ontem e eu gostava de dedicar essa vitória Obrigado, Barradinhas. Depois de uma prova amarga em Reguengos, Alejandro Martins não teve quaisquer problemas em manter a liderança e levar até ao final a Toyota, confirmando assim a primeira vitória no Campeonato Nacional de todo o terreno. O piloto confirmou então ser um adversário forte para as contas do campeonato, ao vencer com 7 minutos e 25 segundos de vantagem. Depois de um acidente é sempre difícil, porque aquele acidente, como qualquer outro, enfim, no nosso inconsciente, fica sempre uma marca. Mas também com determinação e com força de vontade consegui ultrapassar esse momento, como já ultrapassei outros momentos da minha vida. Hoje foi uma prova, portanto, será um dia hoje especial para mim, não vou esquecer mais. Calor, chuva e muito vento, dificuldades acrescidas na Baja do Pinhal, um desafio exigente repleto de pistas variadas. Para já, o espetáculo do desporto automóvel e daquilo que traz todo o terreno é para nós agradável, não é? Para os que são aficionados, mas muito além disso é a promoção de um território. Evidentemente, Proença Nova esteve sempre ligado, agora com a Sertém e com Oleiros nesta edição da Baja, e como eu dizia, para se traduzir relativamente àquilo que o nosso território tem de melhor. Uma prova com uma beleza única que atrai quem por aqui passa. Esta prova traz até nós milhares de pessoas que vêm para assistir à prova, mas que certamente se vão deslumbrar com as paisagens que temos, com a natureza, com os rios, com os trilhos e que não deixam de nos vir visitar no futuro. O balanço é extremamente positivo, porque conseguiram-se alcançar os objetivos e os nossos objetivos era que se divulgasse o Concelho da Sertã, se divulgassem esta região do Pinhal e todos os concelhos que colaboram nesta Baja TT do Pinhal. Foram muitas as surpresas na Baja do Pinhal e a luta pelo título continua. Depois do adiamento da Baja TT Rota do Douro, o próximo desafio é em setembro na Baja TT Idenha Nova. Até lá!